Você pode ver que a minha massa ela já desgrudou todo da bacia. Agora eu vou jogar ela na bancada, para que eu possa trabalhar com ela na bancada. Eu vou praticar este movimento aqui, ó. Eu vou rasgar a massa para que os ingredientes sejam misturados na minha farinha. Se ela tiver um pouco mole ainda, acrescente aí mais um pouquinho de farinha. Não muito, vai acrescentando aos poucos, até que ela desgrude da sua mão, tá ok? Eu vou fazendo este movimento aqui, ó, para acabar de misturar bem a minha massa. Ó, é o processo que eu vou rasgando a massa para que haja total mistura dos ingredientes em toda a farinha. Só veio por uns 3 minutos, você vai fazendo este processo de rasgar a massa, tá ok? Vai rasgando ela aí por uns 3 a 5 minutos. A minha massa ela ainda está grudando nas mãos. Então eu venho com mais um pouquinho, porque com um pouquinho de trigo mais que eu adiciono nela, ela já vai, acredito que já vai parar de grudar nas minhas mãos. Ó, você faz esse processo aqui, ó, você segura e empurra com a mão e depois você traz. Segura, empurra e traz. Segura, empurra e traz. Tá certo? Vire ela aí e continue este processo. Feito isso, o processo de rasgar a massa, agora nós vamos fazer o processo que nas padarias é o cilindro que faz, ou a masseira. A masseira ela vai batendo para que a massa vai chegando no ponto certo de modelagem. Como nós estamos fazendo em casa, nós vamos fazer tipo o processo da máquina, só que nas mãos. A máquina faz o seguinte, ele sova a massa, ou seja, nós vamos apertar a massa. Vai fazendo este processo aqui, ó, dobra, enrola, certo? Joga para lá, joga para cá. Essa é a sova, ó. Jogo para lá, jogo para cá. Até nós adquirirmos o ponto ideal para que a massa fique, para que ela seja modelada, é o chamado ponto véu. E vamos chegar aproximadamente neste ponto véu. Eu vou estar te mostrando o que é este ponto véu. Esta é uma forma também a qual o fermento vai sendo ativado, tá certo? Porque ele vai ativando com a quentura. Então nós vamos sovando assim, ó. A massa vai adquirindo, ela vai aquecendo por nós estarmos sovando assim. Então é uma forma também do fermento estar sendo ativado. Então eu sovei a minha massa por aproximadamente uns 10 minutos e ela já está bem sovada. E agora como que vamos saber qual que é o ponto véu, o ponto ideal para que nós possamos modelar nossos pães e eles fiquem bonitos? O ponto é este. Você pega aí um pedacinho da sua massa, tá certo? Faz uma bolinha aí e vai espremendo ela. Vai espremendo ela, tá certo? Começa a fazer assim com os dedos, ó. Vai espremendo, você vai achatando ela, tá ok? Vai achatando, depois dela tá um pouco achatada, você vai puxando aos pouquinhos as beiradas dela
e ele vai chegar num ponto que a massa vai ficar quase transparente. Olha para você ver. Ó, você vai fazer neste processo, girando e puxando, ó. Ó, ó, você tá vendo aqui, ó, que ela fica com a textura quase transparente? Este é o conhecido ponto véu, o ponto ideal para que a nossa massa fique para poder modelar. Então depois disso eu vou deixar ela dar uma descansada, porque por nós ter sovado ela bastante, então nós vamos deixar ele descansar por aproximadamente uns 15 a 20 minutos para que o fermento possa voltar à sua ativação, tá certo? Então nós vamos deixar ela descansar por 10, 15 minutos aí, ou 20 minutos. Enquanto isso, eu vou dar uma organizada aqui na minha banca e já vou engraxar as formas, tá certo? Então com a mesma vasilha que eu utilizei para colocar o meu trigo, eu coloco aqui um pouquinho de farinha no fundo dele e deixo ali a minha massa descansar. Coloco aqui, cubro com um pano de prato. Porque a nossa massa ela não pode ventilar, ela não pode pegar ar, certo? Não pode pegar vento nessa massa. Então é legal que você coloque, você pode colocar até dentro do seu forno, o seu forno convencional aí, para que ele descanse dentro deste tempo ali. Tá certo? Eu vou colocar o meu agora ali. Qual que é o momento ideal que a nossa massa vai ficar boa, depois que nós acrescentou água? A massa ela tem que ficar super mole, ela tem que ficar bastante macia, só que ela não pode ficar grudando na mão. Ou seja, você vai encontrar o ponto certo desta massa quando você vai acrescentando água e ela não ficou pegajosa na mão. Aqui eu fiz de propósito que a nossa massa passasse do ponto, ou seja, você viu que ela começou a grudar na minha mão, então eu quis aqui passar para você aprender que eu posso estar consertando isso acrescentando mais farinha. Por isso que é sempre bom, tipo, se você vai fazer uma receita de 1 kg de trigo, a sua receita pede 1 kg de trigo, então que você compre 2, vá no mercado e compra 2 trigo, para que um você utilize na receita e o outro possa aí você estar trabalhando, porque como você viu, nós vai jogando o trigo na bancada e se a massa passar do ponto e estiver pegajosa na mão, nós possamos estar acrescentando farinha até o ponto que ela não grudar mais na mão, tá certo? Então este é o ponto de água, porque muitas das vezes você vai encontrar uma receita aí que não dá a quantidade certa de água. Então este é o modo a qual nós vamos chegar ao ponto certo da nossa massa. Então agora eu vou esperar a minha massa descansar. Então essa minha massa vai dar a base de uns 2 pães. Então eu já vou engraxar. Enquanto a minha massa está descansando, eu já posso ganhar tempo e ir engraxando as minhas formas, tá certo? Eu vou pegar aqui as formas que eu vou utilizar. Olha para você ver. Temos 2 tipos de forma. Tem essa que o pão vai ficar enquadrada na parte de baixo do pão. E tem esse que é o tradicional aí que a mãe fazia, a avó fazia, tá certo? Então você pode estar escolhendo ou esta ou esta. Como vai dar duas, eu vou fazer nas duas para nós ver como que vai ficar. Faça aí ou um óleo ou uma margarina. No meu caso eu vou usar margarina. Para que o pão não grude na minha forma na hora de depois que ele estiver assado. Então eu vou utilizar aqui os dedos mesmo e vou estar engraxando aí a minha forma. Engraxo só na parte que ela vai pegar, que é essa parte do meio. Eu vou deixar o meu pão bem centralizado, tá certo? Então eu coloco graxa aqui, ó. Graxa, alguns falam graxa, engraxar ou untar a forma, mas é esse processo aqui. Em casa nós podemos usar a margarina, tá certo? Essa daqui eu já vou engraxar toda, porque ela vai pegar em todas as laterais, a massa vai crescer, ela vai pegar na lateral toda aqui, no fundo também. Então eu passo uma graxa por completo, ou seja, eu passo a minha margarina aqui em toda a forma, para que não seja dificultoso depois, na hora de eu estar tirando o pão da minha forma.